Finalmente, no nosso curso de apologética, vamos tratar do islamismo. Já tenho prometido há algum tempo falar deste tema aqui, ainda estava querendo estudar mais, sempre quero estudar um pouquinho mais esse tema para poder falar, mas então, já que introduzimos esse curso de apologética, e a ideia é aplicar os princípios que a gente viu lá na primeira aula, nas diferentes religiões, ideologias ou seitas, então agora chegamos no momento de tratar este assunto. Tá? Eu vou gastar algumas aulas tratando sobre o islamismo, tá? Tem um vasto material, mesmo com essas aulas eu não vou expor tudo sobre o islamismo, seria impossível, mas eu vou falar aquilo que são as principais coisas para a gente lidar com aquela que tem sido, por várias pesquisas, mostrada como a religião que mais cresce no mundo atualmente. Diferentes pesquisas vão trazer diferentes resultados, mas há mais ou menos um consenso de que o islamismo tem crescido mais rápido do que o cristianismo e mais rápido do que qualquer outra religião no mundo hoje. Tem inclusive pesquisas que mostram que se o crescimento continuar desse jeito, até o final do século, o islamismo passará o cristianismo em número de adeptos. Embora o islamismo não tenha uma característica de evangelização como a nossa, até porque a gente está falando de evangelho, é claro que eles não têm evangelho, mas de buscar conversões não é da mesma forma. Embora pessoas se convertam ao islamismo, sim, tá? Isso, inclusive cristãos se convertem ao islamismo, tá? Não um grande número, mas acontece. Se quiser procurar testemunhos na internet, você vai encontrar. Mas não é o mais comum, tá? Como nós que temos essa missão de evangelização, de sermos missionários, de levar o evangelho da graça. Eles não têm fundamentalmente esse tipo de missão. Embora exista um correlato, e a gente vai trabalhar isso mais para frente, que é a ideia de jihad, que é da guerra santa, mas a gente vai trabalhar isso mais para frente, mas a grande razão do crescimento do islamismo no mundo é devida a uma primeira razão, a taxa de natalidade. Geralmente, povos, países que têm a religião islâmica, eles têm muitos filhos. Não só por conta da religião, tá? A religião em si, ou o Corão em si, por exemplo, que é o livro sagrado do islamismo, não diz que as pessoas devem ter muitos filhos. Tá? Não é uma instrução do livro sagrado. Mas parece mais uma prática cultural, alguma coisa assim, que tem feito, quanto mais filhos você tem, num país islâmico, não é muito opcional você não ser islâmico, convenhamos, certo? Aqui os nossos filhos podem não ser cristãos e eles não sofrerão nenhuma perseguição religiosa perante o Estado, não vão ter nada disso. Agora, não é muito opcional você decidir não ser muçulmano, até porque isso não é tratado como uma opção. O que existe é muçulmanos que não são muçulmanos de fato, no sentido de não cumprirem com as regras religiosas do islamismo. Tá bom? Então existe isso e existe bastante, pelo que eu pude perceber nesses últimos tempos. Existem pessoas que estão em países muçulmanos, mas que basicamente é igual a boa parte dos cristãos no Brasil. São cristãos apenas nominais, porque na prática não vivem nada a ver com os princípios do cristianismo. Da mesma maneira o islamismo. Mas ainda assim, são pessoas que batem no peito e dizem, eu sou muçulmano. Não é muito opcional. Então pensa, se as famílias têm muitos filhos, e nesses países não é muito opcional ser muçulmano, então por isso cresce muito. E outra, por conta de graves situações políticas
religiosas nesses países de guerra e tudo, o que acaba acontecendo? Há uma migração dessas pessoas, de muçulmanos desses países islâmicos para outros lugares do mundo e que vão tendo filhos e vão crescendo em outros contextos do mundo e que, invariavelmente, pessoas são levadas também a essa religião, ainda que, de novo, não exista uma ênfase como a nossa na evangelização. Não existe. Um ou outro você pode encontrar alguma coisa assim, mas não existe fundamentalmente na essência da religião islâmica, não existe um incentivo à missão, à evangelização como a nossa. Tá? Depois eu vou trabalhar mais esse aspecto quando a gente for falar de jihad e esse conceito, as várias vertentes desse conceito, mas inicialmente eu quero mostrar a importância de a gente tratar desse assunto, porque 1,1 bilhão e 800 milhões das pessoas do planeta hoje são muçulmanas. Então é um número muito expressivo. Depois do cristianismo, é a segunda maior religião e que, como eu disse, há estatísticas falando que se o crescimento continuar o mesmo, até o final do século, o islamismo terá ultrapassado o cristianismo. Bom, eu lembro muito claramente, né, uma das minhas filhas, que uma vez perguntou se o islamismo era uma boa religião. Na época, sem muito estudo ainda sobre o islamismo, a nossa resposta foi que não interessa se é uma boa religião no sentido das práticas ou não. O que interessa, a pergunta é verdadeira ou não? Isso é o mais importante. Se é verdadeiro, então temos que seguir. Se é falso, temos que abandonar, ainda que tenha práticas boas. Mas estudando o islamismo, essencialmente, desconsiderando o fato de ser uma religião falsa, ela ainda não é uma boa religião. Embora tenha princípios que são adequados ou que são muito parecidos com princípios bíblicos, até porque o Alcorão, eu vou falar isso mais para frente, mas ele não surge do nada, tá? Ele é enraizado em vários dos princípios veterotestamentários e neotestamentários, do Antigo e Novo Testamento, mas não é uma religião boa. Nessa aula eu vou falar nessa aula sobre alguns princípios básicos do Alcorão, o seu processo de formação também, mas eu vou jogar mais para frente uma aula só sobre o Alcorão mesmo, lendo os versículos do Alcorão, analisando todo ele, e aí essa aula vocês vão perceber o que eu estou dizendo agora, tá? Que essencialmente não é uma religião boa. Tá? Tem gente até, inclusive, tem um livro em mãos, chama O Sagrado na História do Islamismo, não recomendo ninguém ler esse livro, além de pequeno, né, para tratar de um assunto extenso, ele ainda tem uma visão muito míope do islamismo. Aí eu quero ler dois parágrafos para vocês. Eu recomendo esse, Entenda o Islã, não vou me atrever a falar o nome dessa mulher, mas é uma doutora, né, no assunto e escreve com muita propriedade. Então esse livro vale a pena, esse aqui de jeito nenhum. Mas, mesmo livros ruins, a gente pode ler e aprender alguma coisa por contraste, né? Mas olha só o que esse livro fala. Não há nada no Islã que ligue a religião à prática da violência. Quando eu li isso aqui, eu já tinha lido o Alcorão. Eu falei assim, será que esse autor leu o Alcorão? O cara que escreveu um livro sobre islamismo, eu acho que ele não leu o Alcorão. Porque senão ele não teria coragem de dizer que não há nada no Islã que ligue a religião à prática da violência. Eu vou citar os textos na íntegra, tá? Eu não quero que vocês dependam da minha interpretação. Eu vou citar os textos, eu quero que vocês cheguem à conclusão que o Alcorão, por si só, ele incentiva
a prática da violência. Mas vou continuar. Ele diz, se há menções a matanças no Alcorão, elas também podem ser encontradas no Velho Testamento, o livro que, com pequenas diferenças, é reverenciado por cristãos e judeus. Isso não significa que as três religiões, embora num outro momento tenham lançado mão da violência, tenham princípios beligerantes. Bom, pequena pausa aqui, depois eu vou continuar lendo o texto. A citação de que no Antigo Testamento há relatos de violência não se equivale a como o Alcorão trata violência. Por exemplo, a própria natureza dos livros, você vai perceber, se você já leu o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento, embora tenham leis, o Antigo Testamento é um livro histórico, sobretudo. É um livro que conta a história. E dentro dessa história do povo de Israel, houve guerras, houve violência, sim. Mas você não vai ver, por exemplo, nos mandamentos, muito pelo contrário, há um mandamento muito explícito que é de não matar. É claro que Deus usou da guerra, embora esse não fosse o seu propósito original, a guerra só existe por conta do pecado humano, e a guerra nas mãos de Deus é um método de justiça, em que Deus faz a sua justiça por meio das guerras, e não usando só o seu povo como meio de trazer justiça a outros povos, mas Deus usa povos pagãos para trazer justiça a Israel. Você se lembra da história do Antigo Testamento? Deus levantando nações pagãs para purificar o seu próprio povo, para castigar o seu próprio povo. Então, mas em nenhum momento você vai ver um incentivo à violência, muito mais quando você entra no Novo Testamento e Jesus interpreta o Antigo Testamento dizendo que nós não deveremos não só matar, mas aquele que odiar no coração já está matando. Já é digno de punição. E tem que se arrepender. Então, de maneira nenhuma, há um incentivo na Bíblia para com a violência. Muito pelo contrário. A Bíblia fala orar pelos inimigos, abençoar aqueles que te perseguem. Em todo momento você vai ver esse tipo de coisa sendo dita. O Corão não é um livro histórico. Histórico no sentido, ele não conta, não é uma narrativa. É um livro basicamente de preceitos, de ordens. E as ordens são explícitas, por algumas vezes, no que diz respeito ao uso da violência para com os infiéis. Então, a equivalência que esse autor muito mal informado faz, ela inexiste. Mas continuando, parágrafo seguinte. Ao contrário, a pregação é de paz no islamismo e de solidariedade. No islamismo, por exemplo, a prática da doação, um dos 5 pilares da fé, que a gente vai ver daqui a pouco, tem maior efeito social que a caridade entre cristãos. Isso aqui me aterrorizou mais do que o primeiro parágrafo. Porque, primeiro, a história não diz isso. A história não diz isso. O islamismo, historicamente, cuidou dos seus, e olhe lá, mas o cristianismo, historicamente, não cuidou apenas dos seus, mas há relatos de pagãos, lembra do relato daquele imperador dos primeiros séculos, que falou que os cristãos não cuidavam apenas dos seus pobres, das suas crianças, dos seus órfãos e viúvas, mas cuidavam inclusive dos deles, dos romanos, daqueles que perseguiam os cristãos. Agora, indo para a experiência atual. Quando os afegãos estavam aqui no aeroporto, porque o Brasil emitiu os vistos lá para refugiados, eles vieram para cá e estavam ali no aeroporto. E quando eu fui lá,
e não precisei ir lá para isso, né? Mas eu tenho amigos muito próximos que estavam trabalhando e estão trabalhando na frente desse ministério. Quem estava lá? Tirando algumas ONGs que estavam ali para cuidar, fazendo uma ação humanitária, mas a maior parte das pessoas que estavam lá ajudando, trazendo os muçulmanos para dentro das igrejas, para dentro das casas, para dentro das organizações, eram cristãos. E quando perguntado para os muçulmanos, cadê os líderes religiosos deles? Aqui no Brasil, eles diziam a mesma coisa. Eles não se importam. É claro que no islamismo tem facções e que elas são inimigas, não se conversam entre si. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas dentro da mesma facção e que não têm o amor suficiente para cuidar daqueles da sua mesma religião numa situação deplorável em que eles estavam vivendo. Quem estava ajudando eram os cristãos. Então, quando esse autor, muito mal informado, diz que a prática da doação, né, da caridade, ela tem um efeito social maior do que a dos cristãos, eu queria saber, eu queria que tivesse uma nota de rodapé de onde que ele está tirando isso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Estou introduzindo o tema. Estou tentando mostrar a importância de termos uma visão correta sobre essa que é a segunda maior religião do planeta e que, se as estatísticas estiverem certas, até o final do século será a maior religião do mundo. Bom, o que significa Islã? Tá? Como ainda um aspecto introdutório ao tema. Islã significa submissão ou rendição. É uma palavra que traduz muito bem o que significa o islamismo. É uma palavra-chave para o islamismo, porque é exatamente sobre isso que o islamismo trata. De uma submissão ao Deus Alá. Que, embora a gente use esse termo para falar de Alá como Deus, na compreensão islâmica, esse Alá não é um Deus diferente de Deus, como a gente fala, o nosso Deus cristão. Na compreensão deles, é o mesmo Deus. O Alcorão diz isso, que o Deus dos judeus e cristãos é o mesmo Deus. Alá nada mais é do que um nome genérico, da mesma maneira, por exemplo, que El, em hebraico, para Deus. É um nome genérico. Então não quer dizer que existe o nosso Deus e existe Alá. É claro que a gente sabe que não é o mesmo Deus, por várias razões. Mas existe um versículo no Alcorão claro sobre isso, que o Deus dos cristãos, dos judeus, é o mesmo Deus do que dos islâmicos, só que a ideia é dos muçulmanos, mas a ideia de chamar de Alá é simplesmente porque é um nome em árabe, tá bom? Então, só para explicar isso, eu vou falar Alá quando eu estiver me referindo ao Deus muçulmano, porque nós sabemos que de maneira nenhuma é o mesmo Deus, né? De maneira nenhuma, a gente vai falar mais sobre isso para frente. E uma outra coisa relevante aqui é que há uma grande relevância de estudarmos esse tema, não só porque eles têm crescido muito e porque eles representam uma grande fatia, né, da população mundial atualmente, mas porque Deus tem trazido muçulmanos diante das nossas portas. Antigamente, quem estudava islamismo eram missionários ou eram pessoas que se dariam ao trabalho de escreverem livros ou fazerem cursos ou alguma coisa assim. Porque o Islã estava muito longe de nós. O máximo que poderíamos saber no passado do islamismo tinha a ver com atentados terroristas ou o que acontecia em países muçulmanos. É isso que geralmente vem a nossa informação.
E por um tempo isso foi meio que suficiente. Mas hoje, com a migração tão grande de povos muçulmanos para o Ocidente, com uma janela de oportunidade evangelística gigantesca, porque antes, para você enviar um missionário para países muçulmanos, países islâmicos, é muito complicado. Primeiro que é caro, segundo que é perigoso, terceiro que é um trabalho monumental, porque a pessoa tem que estudar não apenas a religião muçulmana, mas ele tem que aprender a língua, tem que aprender os costumes, tem que aprender uma cultura que é absolutamente diferente de tudo que você já imaginou. Talvez a cultura mais distante de nós seja o islamismo, mesmo que os fundamentos, entre aspas, sejam os mesmos. Por uma cultura de protecionismo nesses países islâmicos, a cultura do Ocidente, essa, como conhecemos de globalização, né, que os países meios que têm culturas compartilhadas por conta dos filmes, das músicas, das produções culturais que são espalhadas pelo mundo todo, não entram nesses países. Não entram. Né? Então, é muito diferente. Só que Deus tem mandado essas pessoas para cá. Por isso, acabou o tempo de a gente não conhecer os costumes. Eu lembro das minhas filhas chegar aqui e falar assim, mas vocês não sabem nada sobre o islamismo? As pessoas insistentemente tentam me cumprimentar, mas elas não sabem que alguém que está usando o véu não pode cumprimentar homem. Vocês estudaram islamismo? Não? Eu falei, não. A gente sabe quase menos que nada. Sabe que alguma coisa tem a ver com o Corão, tem algum cara chamado Maomé, mas na prática, nada. Só que se nós queremos alcançar os muçulmanos que Deus tem enviado diante das nossas portas, que é um privilégio gigantesco, porque aqui eles não vão poder matar a gente, eles não vão poder perseguir a gente, e aqui eles vão ter que falar a nossa língua. Então a única coisa que a gente precisa fazer é aprender sobre o islamismo. Saber as diferenças, saber as nuances. A gente precisa estudar, porque estão aí, gente. Estão nas nossas portas. A gente começou a fazer academia, 2 iranianos lá na academia, eles estão aí. Se a gente ter ouvidos atentos, se você ouvir uma língua muito diferentona, assim, que você não conhece, vá dar uma pesquisada para ver se não é algum povo aí árabe, do Irã, do Afeganistão. Né? Hoje eu acho que eu já consigo, esse casal aí, eu ouvi eles conversando na academia, eu falei assim, eles estão falando em persa, porque eu reconheço já lá das conversas em casa. E eles saem de lá, o pessoal que persegue eles lá, não é da religião? Também, por exemplo, essa leva que veio de lá do Afeganistão, são refugiados por conta de uma perseguição religiosa lá do Talibã. Diferentes pessoas vieram por diferentes motivos, tá? Por exemplo, a família que a gente acolheu aqui na igreja veio porque o homem da casa tinha uma associação com os Estados Unidos, né, na escola que ele tinha lá. Então, quando o Talibã tomou, né, o Afeganistão, então, como radicais religiosos, eles não suportam nada que venha dos Estados Unidos, então, obviamente, eles foram perseguidos por isso. Mas eles têm as facções dentre eles, então existe uma guerra interna na religião muçulmana, mas também pessoas fogem de lá por questões outras, né, que não necessariamente a guerra entre facções religiosas, mas por outras razões também. Então, são várias razões do que as pessoas têm fugido desses países, até mesmo em busca de melhores oportunidades. Né? A grande parte dos afegãos que chegaram aqui no aeroporto nem queriam ficar aqui. É porque o Brasil emitiu vistos humanitários, mas grande parte deles, embora não falassem, eles queriam tudo usar o Brasil como meio de chegar aonde? Nos Estados Unidos. A gente não pode falar todo mundo, né? Mas que de uma maneira geral, embora esse seja um pilar, um dos 5,
pilares da religião muçulmana, na prática, não é o que nós temos visto, tá? Aqui, acontecendo aqui, dos vários muçulmanos que eu pude conversar e dos brasileiros que estão cuidando deles na primeira frente ali de batalha, todos falam a mesma coisa. A mesma coisa. Né? São desunidos. Então, mas deixa eu fazer uma outra explicação. Então, eu estou tentando mostrar a relevância de estudarmos esse assunto, porque Deus tem trazido eles diante da nossa porta. Agora, deixa eu fazer uma explicação ainda introdutória. Né? O islamismo ele foi fundado como uma religião no século VII depois de Cristo. Tá bom? Século VII. E ele tem por raiz, tá? Ele não é uma religião totalmente nova, mas ele se fundamenta no judaísmo e no cristianismo. Em que sentido? Para eles, o Alcorão é a última e a mais perfeita revelação de Deus. Mas o mesmo Deus que se revelou por meio dos profetas do Antigo Testamento e por meio de Jesus, que é um grande profeta do islamismo. Outra coisa que geralmente a gente não sabe. Eu lembro quando a irmãzinha menor das meninas estava aqui, né? E ela, logo acho que no primeiro dia, ou nos primeiros dias, que a gente ia fazer uma refeição junta, ela orava e ela falava em nome de Jesus, amém. E a gente ficava emocionado. Ai, já está se convertendo. Nada a ver. Jesus é um profeta importantíssimo para eles. Importantíssimo. Só que a gente não sabe disso, a gente meramente ouve eles falando de Jesus e a gente fala, nossa, estão quase se convertendo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas a visão que eles têm de Jesus é absolutamente diferente da nossa. E a gente vai trabalhar bastante isso mais para frente. Tá? Então, eles acreditam que Deus se revelou por meio de profetas no Antigo Testamento. Tá? Inclusive, o Alcorão tem várias correlações com o Antigo Testamento. A história de Moisés, de José, de Abraão, de um monte de histórias que nós conhecemos, com algumas leves ou grandes deturpações. Tá? E existem histórias até engraçadas, que depois, quando chegar na aula sobre o Alcorão, eu vou falar sobre isso, de como eles deturpam histórias do Antigo Testamento para o Alcorão, e aí depois eu vou falar que isso é um grande problema, atentando para a falsidade do Alcorão, mas cenas do próximo capítulo. Mas a ideia é que, na compreensão muçulmana, existiu uma primeira era de revelações, que sobretudo foram dadas a Moisés. Tá? Então eles consideram a Torá, né, que é os 5 primeiros livros de Moisés, como revelação de Deus. Tá? Então eles acreditam nisso, nessa primeira era das revelações. Depois eles acreditam, sobretudo nos evangelhos do Novo Testamento, tá? Como também uma era que Deus revelou. Mas no século VII, depois de Cristo, houve então o profeta Maomé, que é o último e aquele que recebeu a final e a revelação que corrigiria todas as coisas. Então a maior revelação é o Alcorão. Então eles não descartam as outras revelações, muito pelo contrário, o Alcorão fala por várias vezes que as revelações antigas são revelações de Deus e que às vezes, diante de dúvidas quanto a questões, por exemplo, existe um texto no Alcorão, que eu vou falar dele depois, eu vou mostrar ele, que fala assim, se Maomé tivesse dúvidas que as revelações que ele estava supostamente recebendo de Alá fossem verdadeiras, se ele tivesse dúvida disso, ele deveria consultar no livro anterior. Que livro anterior que ele está falando? Dos livros da Torá, dos Evangelhos, a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é um livro que, segundo esse texto do Alcorão, é um livro que, se Maomé estivesse com dúvidas em algum momento da sua vida sobre a veracidade das revelações que ele estava recebendo, ele deveria usar a Bíblia como um livro autoritativo. Quem sabia disso? A gente pensa que é uma religião absolutamente diferente e, na verdade, esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles da religião muçulmana. E a gente vai ver
por que isso daqui a pouco. Tá? Então, existe... E essas, se você reparou, são as 3 religiões, mundialmente falando, conhecidas como monoteísmo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as 3 religiões monoteístas, né, que creem em um Deus só. Tá? Então, todas têm uma mesma história. Agora, a gente poderia dizer, né, mas o cristianismo também se fundamenta no Antigo. Mas Antigo e Novo Testamento estão contando uma história única. Tem 300 anos de parênteses, né, de divisão entre o final de um e o início de outro? Sim, não é um problema esses 300 anos. Mas você percebe que há uma continuação histórica. Todo o Antigo Testamento está preparando o terreno para o Novo Testamento. Você percebe isso desde o começo do livro de Gênesis. Tem promessas que o Antigo Testamento todo você fica, e aí, quando que vai cumprir? Quando que vai cumprir? Promessas que Deus fez para Adão e Eva, de um descendente, promessas que Deus fez para Abraão, promessas que Deus fez para Moisés, promessas que Deus fez para Davi, promessas que Deus fez para Noé. São todas promessas que a gente está guardando no Antigo Testamento, a gente lê e fala, cadê o cumprimento? Cadê o cumprimento? Cadê o cumprimento? Quando chega o Novo Testamento, é todo o cumprimento daquilo que a gente já leu no Antigo. Ou seja, um livro, ele puxa o outro. E o Novo Testamento, ele completa. Ele é fechado. O autor de Apocalipse, João, fala assim, se alguém acrescentar qualquer coisa ao que já foi registrado, isso é anátema, maldição. É um livro fechado. Então, os judeus, qual é o problema dos judeus? É que eles não entenderam que o Antigo Testamento era um livro parcial. Existia uma continuação. As promessas ainda deveriam ser cumpridas em outro livro. Então a gente consegue entender isso muito claramente. Então a gente consegue ver que o Novo Testamento e o Antigo Testamento é um livro só. Agora, o Alcorão, ele veio para acrescentar aonde não tinha necessidade nenhuma de ser acrescentado. E para piorar, ele veio para contradizer aquilo que já tinha sido escrito. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Bom, origem do islamismo, então. Claramente, né, Maomé foi o líder, né, onde nasceu o islamismo. Maomé nasceu em 570 depois de Cristo e morreu aos 62 anos em 632 depois de Cristo. Então ele nasceu no século VI e morreu no século VII. O contexto em que Maomé nasceu era o seguinte: Meca era um importante centro comercial e religioso, onde ali Maomé nasceu, dominado por tribos coraixitas. Tá? E tem várias palavras aqui que eu vou ter incerteza se eu estou falando da maneira certa. Tá? E essas tribos eram responsáveis pelo cuidado da Kaaba, tá? Que é o lugar religioso lá, que na época abrigava, antes de Maomé, abrigava 360 ídolos de várias tribos árabes. Ou seja, era um local dominado pelo politeísmo, tá? Pela ideia de vários deuses. Tá? Isso era Meca antes de Maomé. Então, existia uma forte influência de povos tribais ali e quase não havia a presença do monoteísmo. Tinha, em algum lugar ou outro, cristãos, tá? Inclusive Maomé recebeu uma grande influência de cristãos, até pessoas muito próximas da sua família, tá? Recebeu uma grande influência. Maomé mesmo não sabia ler nem escrever. Era um completo analfabeta. Mas aquilo que ele soube do cristianismo não foi porque ele leu, mas porque ele teve contato nos seus primeiros anos de vida, na sua primeira fase de vida, com cristãos. Então ele ouviu as histórias. Por isso que você vai perceber lá no Alcorão, ele citando vários,
né, personagens bíblicos, só que porque ele nunca leu e ele sempre foi refém de ouvir o que os outros diziam, isso explica as grandes contradições e acréscimos que ele fez às histórias bíblicas. Então, esse era o contexto da época onde Maomé nasceu. Maomé nasceu, então, em 570, no que é conhecido pelos muçulmanos como o Ano do Elefante. Ele perdeu o pai antes de nascer e perdeu a mãe com 6 anos de idade. Ele foi criado, então, pelo avô e depois pelo tio Abu Talib, um influente membro dos Quraishitas. Ele trabalhou nos primeiros anos da sua vida como pastor de ovelhas, depois como comerciante, e aí então ele foi ganhando uma reputação de alguém honesto, confiável, e recebeu um título que em português significa o fidedigno. Tá? Mais para frente, ele casa-se com Khadija. Obviamente eu estou falando esse nome errado, mas com 25 anos de idade. Era uma viúva rica, 15 anos mais velha que Maomé, e ela foi a sua principal apoiadora e financiadora de tudo que Maomé fez a partir daquele momento. Tá? Uma mulher rica, e ela o ajudou financiando os seus primeiros anos de pregação. Durante os seus primeiros 15 anos de casamento, Maomé ainda viveu como comerciante, mantendo uma vida ali de relativa estabilidade. Passa-se os anos, agora já Maomé está com 40 anos, e ele começa a buscar um isolamento espiritual em uma caverna no Monte Hira, que provavelmente também estou falando o nome errado, que é próximo a Meca. Então, nesse monte, ele está buscando um isolamento espiritual. Então, em 610 depois de Cristo, Maomé já ali estava com os seus 40 anos, ele alega pela primeira vez ter recebido uma revelação do anjo Gabriel. E o conteúdo da mensagem era o seguinte, que ele deveria reconhecer que, num contexto como ele estava vivendo, de politeísmo, de vários deuses, que existia apenas um único Deus. Esse era o conteúdo da revelação que ele recebeu de anjo Gabriel, que esse único Deus verdadeiro chamava Alá. Não como nome próprio, mas trazendo essa ideia de que existe esse um Deus. E aí, ele é exortado por Gabriel a combater a idolatria e a corrupção moral. Então, basicamente, o todo da mensagem de Maomé era o seguinte: combater as religiões falsas que adoram vários deuses, porque existe um único Deus só. Então, combater a idolatria e a corrupção moral. Então, voltar a uma prática correta de vida. Então, basicamente, é sobre isso que as revelações que Maomé recebeu se tratam. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso depois. E aí, o Alcorão começa justamente com a ideia de recitação. Por isso que os muçulmanos decoram grandes trechos do Alcorão, por conta dessa natureza histórica pela qual o Alcorão foi revelado, por assim dizer. Tá bom? A gente não acredita que Deus revelou nada, nem o anjo Gabriel revelou nada para Maomé, embora ele tenha dito isso, mas Maomé disse então que ele estava recebendo a revelação do anjo Gabriel e que ele deveria recitá-la. Como Maomé não sabia escrever e nem ler, ele não poderia, falar, peraí, anjo Gabriel, deixa eu pegar um papel e caneta aqui. Não. Então ele tinha que decorar aquilo que o anjo estava falando para ele e então depois recitar. Esse é o começo, inclusive, a primeira palavra revelada do Alcorão é recita, que se tornaria o cerne do Alcorão, que é recitar a própria palavra de Alá sendo revelada por meio do anjo Gabriel a Maomé. Os primeiros convertidos, então, depois que Maomé recebe essa revelação aos 40 anos, foi a sua esposa, o seu primo, um amigo próximo e alguns escravos ali, deles.
Então, a pregação inicial, a partir desse momento, ela ainda foi muito discreta, limitada aos círculos próximos ali de Maomé. E depois de 3 anos, Maomé então começa a pregar publicamente em Meca, tá? Que ainda é o local em que ele nasceu. Mas essa mensagem monoteísta, né, de que existe um Deus só, ela foi rejeitada nos primeiros anos, porque ela desafiava a autoridade desses coraixitas aí, e a economia da época, naquela região, dependia do politeísmo e das peregrinações a Caaba. Então, mais ou menos aquilo que você vai encontrar no livro de Atos, né, quando o evangelho está sendo pregado e aquilo estava dificultando o comércio na região de Éfeso, e isso houve uma perseguição, da mesma maneira aconteceu com Maomé. Ele estava tentando pregar uma religião num lugar que a economia dependia da religião politeísta. Então ele foi perseguido ali. Em 619, né, 9 anos depois que ele recebeu essa revelação, mas não é assim que ele recebeu uma revelação e acabou. Por 23 anos, até o período da sua morte, Maomé supostamente continuou recebendo as revelações. Não foi de uma vez só, e aí ele recitou o Alcorão e alguém escreveu, porque ele não sabia escrever, e aí o Alcorão todo foi escrito. Não, foram 23 anos de vida, desde os 40 anos até a hora da sua morte, que ele continuou recitando aquilo que ele estava sendo revelado. E o Alcorão só foi escrito depois da morte de Maomé. Depois. Então perceba, Maomé começou a receber a revelação aos 40 anos, até o período da sua morte, com 62 para 63 anos, ele continuou recebendo revelação, ia recitando, e só depois da sua morte é que o texto começou a ser escrito e depois compilado para formar o que temos hoje como Alcorão. Então foi assim que aconteceu. Só que 9 anos depois, que ele começou a receber a primeira revelação aos 40 anos, a sua esposa morre, que eu acho que o seu tio também morre, aqueles que apoiavam o ministério dele, e aí ele se vê numa situação mais complicada. Nesse tempo, existe os líderes de Medina, que é uma outra cidade, cerca de 300 quilômetros de distância de Meca, que é onde Maomé nasceu, cresceu, etc. Alguns líderes procuraram Maomé como mediador para resolver alguns problemas tribais entre eles. E então Maomé foi convidado a migrar para Medina, num contexto em que ele tinha perdido a sua esposa, todo o apoio financeiro, em que ele estava sendo perseguido. Então ele vai para Medina com seus seguidores em troca de proteção. Okay? Então isso é importante. Por quê? Porque a migração de Maomé para Meca é justamente o início do calendário muçulmano, islâmico. Então é a partir daqui que começa o ano 0 para os muçulmanos, que não têm o mesmo calendário que o nosso, que é depois de Cristo. Para eles, é depois que Maomé, não que Maomé nasce, mas quando Maomé migra de Meca para Medina, em 622 depois de Cristo. Esse é o ano 0 para eles. Okay? Em Medina, Maomé fundou a primeira comunidade islâmica de fato, integrando religião e governo sob sua liderança. Então, a partir daqui, a gente já começa a perceber o interesse de Maomé não em apenas fundar uma nova religião, que tinha por interesse apenas reformar o que estava anteriormente, mas, na verdade, ele acaba criando uma nova religião mesmo, mas ele começa a integrar essa questão do Estado, que é muito importante até hoje nos países muçulmanos. Você vai perceber que, embora isso já foi um problema no cristianismo, né, onde em algumas épocas da história do cristianismo os cristãos confundiram a religião com o Estado e o Estado passou a se tornar a religião se tornou o próprio Estado, e isso nós entendemos historicamente que foi um grande erro, e os nossos documentos confessionais hoje falam abertamente sobre isso,
que são esferas distintas e que a igreja jamais pode ser confundida com o Estado. No mundo muçulmano não é assim que acontece. O Estado é confundido com a própria religião e isso tem a ver com os primórdios do nascimento dessa religião, com Maomé fundindo um Estado que seria teocrático. Tá? Em Medina, Maomé ganha força militar e política. Surge, então, a ideia do Islã como um sistema total de vida, integrando religião, política, economia e guerra. Então vira um sistema de vida bem abrangente, e isso acontece já lá em Medina, tá? Nos anos mais avançados de Maomé. Aí, a partir daí, tem batalhas importantes na história, né? Em que Maomé, inclusive, foi um homem de guerra, tá? Que esteve à frente de várias batalhas importantes. Um homem que alguns historiadores dizem que foi muito violento, não era um homem de paz, como muitos costumam afirmar. E em 630 d.C., após negociações e conflitos, Maomé consegue entrar em Meca de novo. Então lembra, ele já tinha saído de Meca, foi para Medina, e aí depois, em 630, ele volta para Meca, declarando que a cidade de Meca agora era o centro do islamismo. Bom, então, a migração de Maomé de Meca para Medina é o início do calendário islâmico. Mas anos depois, quando Maomé volta para Meca, ele inaugura Meca como, de fato, o centro da religião islâmica. E ordenou a destruição dos ídolos da Caaba, consagrando como local de culto exclusivo para Alá agora. Então, sabe aquela foto que a gente vê de um bloco preto, assim que o pessoal lá vai fazer oração, etc.? Aquilo é a Caaba, certo, Mohamed? Então, antes, aquilo lá era um local de adoração já para os ídolos, vários ídolos, outros deuses. Então, Maomé chega lá, faz uma purificação e diz, agora aqui só deve ser adorado Alá. Tá? Então, ele reconfigura o ambiente religioso para isso. Então, não é Maomé construiu aquilo, muito nada a ver. Isso aí, na verdade, esse templo aí, eles dizem que isso tem a ver com Abraão. Abraão que nunca provavelmente esteve, pelos relatos bíblicos, não mostra isso, né? Que esteve naquela região, mas dizem que aquilo tem a ver com Abraão, que é uma viagem gigantesca, né? Mas depois eu vou falar mais sobre isso quando a gente for falar sobre o Alcorão. E ele estabeleceu práticas que até hoje são mantidas, como a oração voltada para a Caaba. Então, por exemplo, quando você vê um muçulmano orando, ele não está orando para qualquer lugar. Ele tem que sempre verificar aonde está a Caaba, em Meca, e ele tem que se virar para lá e orar em direção a Caaba, ou a Meca, que é onde a Caaba fica. Tá? Então, as orações, Maomé instituiu isso já naquela época, e a prática da peregrinação também, que são, inclusive, 2 pilares, né, dentre os 5 da religião muçulmana, tá? Do islâmica, que é você fazer peregrinações uma vez na vida, pelo menos, para Meca, né, e, obviamente, ir até a Caaba, mas também orar em direção àquele local. E aí, então, entramos nos últimos anos da vida de Maomé, em que ele consolidou a maior parte da península arábica ali. Então, ele teve uma grande atuação ainda em vida, ele conseguiu fazer até um grande movimento em vida. E ele promoveu a primeira peregrinação islâmica em 632, conhecida como esse discurso de despedida, onde ele reafirmou a unicidade de Deus e os deveres dos muçulmanos. Tá? Mas você vai perceber que o Alcorão não é um livro que tem um fim. Não é um livro que tem... O fim é a morte de Maomé, mas não é assim, acabei. Essa foi toda a revelação. Porque ele acabou quando morreu. Provavelmente, se ele tivesse continuado vivo, ele teria, né,
acrescentado outras coisas conforme ele ia vendo a necessidade. Então ele morreu em 62, em Medina, não mais em Meca, ele morreu em Medina. E o grande problema é que acho que Maomé não estava esperando que ele ia morrer naquela época, porque ele não pensou depois da sua morte. Ele não deixou instruções claras do que deveria ser feito depois da sua morte, porque ele era o grande profeta, ele se dizia. Ele que recebia as revelações de Deus. Só que ele não se preparou para... Beleza, quando eu morrer, e aí? Quem que vai conduzir esse povo? Quem vai liderar? Não tem nem nada escrito. Ele não se preparou para isso. E aí que já começa a haver a primeira grande divisão no islamismo, logo depois da morte de Maomé, que é a divisão maior entre sunitas e xiitas. Logo depois, ali um tempo depois da morte de Maomé, já há essa grande divisão, essa grande rixa, principalmente por conta da discussão de quem seria o sucessor de Maomé. Entendeu? Então é daí que vem essa grande divisão que tem gerado grandes problemas até hoje. Eu vou falar mais a diferença depois de sunitas e xiitas, porque é uma diferença bem importante. Mas em resumo até aqui, tá bom? Em resumo, porque é importante a gente conhecer a história. Então Maomé nasce em 570, ele recebe as suas primeiras revelações lá em Meca com 40 anos, né, nas visões que ele tem ali de Gabriel. A mensagem principal era a favor do monoteísmo, existe um Deus só, e era para ser contra a idolatria e fazer uma reforma moral. Tá? A conduta precisava ser mudada das pessoas. Ele foge de Meca para Medina, que é o começo do calendário islâmico. Ele estabelece uma comunidade não somente religiosa, mas política em Medina, e começam várias guerras, e depois ele consegue entrar em Meca novamente e estabelece em Meca o centro da religião islâmica, em 630. E aí, então ele morre sem deixar claras instruções, claras não, nenhuma instrução sobre sucessão ou sobre o que as pessoas deveriam fazer posteriormente após a sua morte. Tá bom? Então, esse é um resumo do que a gente viu até aqui. Agora, divisões internas, tá? E aí acompanhando a história. Então, Maomé morre, sem deixar ali nenhuma instrução sobre a sua sucessão, e aí então houve a primeira divisão entre sunitas e xiitas. Sunitas, eles acreditavam que o líder, aí a palavra que talvez você já tenha ouvido falar, o califa, deveria ser escolhido pelos muçulmanos com base no consenso e com base no mérito. Esses eram os sunitas. Por isso, eles apoiaram um cara chamado Abu Bakr, sei lá, amigo próximo de Maomé, como o primeiro califa da história. Tá? Então, os sunitas apoiaram esse cara, que era amigo próximo de Maomé. Já os xiitas defendiam que o líder religioso deveria ser Ali, ou Ali, sei lá, que era primo e genro de Maomé, ou seja, da família. Por ser de sua família, então, teoricamente, escolhido diretamente por ele. Tá? Então, já houve essa primeira divisão ali. Alguns achavam, não, mas esse é por mérito e consenso na escolha, e era amigo de Maomé, e os xiitas dizendo, não, esse é parente de Maomé, então se é primo e é genro ao mesmo tempo, então deve ser ele o califa, né, o líder religioso após Maomé. Bom, vou falar de mais diferenças aqui. Os sunitas acreditam que califa é uma figura política e religiosa, mas não tem poderes espirituais especiais. Embora seja uma figura política e religiosa, não tem poderes espirituais especiais. Não há clero para os sunitas organizado. Então, líderes religiosos são estudiosos, que interpretam o Alcorão e as tradições, os chamados hadiths. Falei certo? Hadiths. Que é as tradições. Então, por exemplo,
não é verdade que o único livro religioso para o islamismo é o Alcorão. Tá? Várias das práticas, inclusive, eu percebi isso que quando eu estava lendo o Alcorão, eu falei assim, eu terminei e falei, tá bom, o Alcorão me explicou muita coisa do que eu via, né, do que eu lia, do que eu percebi, mas não explicou tudo. Cadê o resto? E aí, então, eu fui descobrir que existiam outros livros, esse principalmente das hadiths, que é sobre a história de Maomé. Então, aquilo que os seus seguidores depois escreveram daquilo que viram Maomé fazendo, daquilo que Maomé falava. E aí, então, toma como autoridade também esses outros livros que falavam sobre a vida de Maomé e etc. Tá bom? Então, são livros autoritativos também para os sunitas. Os xiitas acreditam que, diferente dos sunitas, que os líderes religiosos são descendentes diretos de Ali e possuem autoridade divina para interpretar a fé e guiar os muçulmanos. Então, eles já são mais estruturados religiosamente, acreditam que dessa maneira mais espiritual assim do que os próprios sunitas. E o conceito de imanato para eles é central, que é desses líderes religiosos. E esses imames xiitas, que talvez eu nem esteja falando da palavra certa, é de onde vem imãs, né? Imãs. Como é que fala? Imãs? Imã. É os líderes religiosos. Para eles são bem... Vocês eram xiitas, né? Xiitas, agora. Eu sempre esqueço um e outro, eu sempre faço confusão. E eles são vistos, pelo menos por alguns estudiosos, como infalíveis em questões religiosas. Então, eles têm essa visão diferente dos sunitas quanto aos líderes religiosos. Uma outra diferença para eles, entre sunitas e xiitas, é que os sunitas seguem o Alcorão e uma coleção de livros, né, de tradições, que esses hadiths, atribuídas a Maomé e aos seus companheiros. Eles valorizam os ensinamentos dos califas bem orientados, né, que é os 4 primeiros califas da história, e os ulemas, que não sei nem o que significa. E os xiitas, por contrapartida, também seguem o Alcorão, mas consideram legítimos apenas alguns hadiths transmitidos por Ali e sua família. Então, eles ambos consideram o Alcorão, só que eles têm uma diferença quanto a esses outros livros da tradição, tá? Daquilo que eles consideram como válido e não. Tá? Então, por isso você vai encontrar diferenças entre eles. Eles interpretam o Alcorão com foco na autoridade dos imãs, desses líderes religiosos. Tá? Esses são os xiitas. Uma outra diferença entre esses dois grupos é que os sunitas, olha só, isso é importante. Qual dos dois você ouve mais falar? Dos sunitas ou xiitas? Xiitas, não é? Quando alguém, por exemplo, é muito radical em alguma coisa, a gente fala assim, nossa, que xiita, né? Virou até uma palavra que a gente usa. Só que esse é um equívoco. Sabia que 85 a 90% de todos os muçulmanos são sunitas? E o radicalismo islâmico não tem a ver com você ser xiita ou sunita. O que me faz pensar, na verdade, é que se os xiitas são 10 a 15% de todos os muçulmanos, e eles fizeram tanto barulho que a gente considera que radicalismo tem a ver com xiita, tem que ter alguma explicação. Mas não é verdade que os radicais islâmicos sejam sempre xiitas. Tá? Muito pelo contrário, tem vários grupos radicais que são, na verdade, sunitas. Tá bom? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas os sunitas, então, eles são a maior parte, 85 a 90% de todos os muçulmanos, e eles são predominantemente localizados nos países como Arábia Saudita, Egito, Turquia, Indonésia e Paquistão. Esses países geralmente são sunitas em sua maioria. Os xiitas representam bem
uma parcela muito menor. Eles se concentram maiormente no Irã, que é de maioria xiita, no Iraque, num país que eu nem vou me atrever a falar o nome, que eu nem sabia que existia, é um Bahrein. Alguém conhecia esse livro? Eu nem sabia que isso era um país. Também nunca tinha ouvido falar. Azerbaijão, aí beleza, e partes do Líbano e do Iêmen. Tá? Então, esses países são têm uma presença maior de xiita. O Afeganistão parece que também, né? Ou não? Não, vocês que tinha até um preconceito lá no Afeganistão, né? Mas no Irã, que é um país do lado, então aí sim de maioria xiita. Há outras diferenças entre eles na questão de práticas e festividades. Por exemplo, os sunitas seguem práticas comuns a todo o Islã, como os 5 pilares, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, sem ênfase especial em figuras históricas específicas. Já os xiitas comemoram o Ashura, que é um dia de luto pela morte do imã, que é um desses líderes religiosos, Hussein. Aí a gente já conhece mais por causa do Saddam Hussein, né, que ficou bastante conhecido. Então Hussein já é uma palavra que a gente conhece melhor, que era neto de Maomé, não o Saddam Hussein. Tá? Esse primeiro Hussein aqui era neto de Maomé, e aí então eles comemoram esse dia de luto pela morte. Aquele mês que vocês não, que os muçulmanos não podem escutar música, é esse aqui? Então. Porque eu não sabia disso, né? Mas na época que a Mohamed era muçulmana, ela falou: pai, eu não posso ir para a igreja esse mês porque eu não posso escutar música. Eu falei: o que tem a ver isso? Ela falou assim: não, mas é porque é um mês em que a gente de luto, né, por conta da morte desse neto de Maomé, chamado Hussein, desse imã importante para eles. Lembra, os xiitas têm esse vínculo com os líderes religiosos, com esses imãs depois de Maomé, coisa que os sunitas diferem. Tá? Então, como esse imã foi muito importante, então eles passam um mês de luto é um mês, né? Um mês pela morte desse imã, e aí eles não escutam música, né, e fazem uma série de outras coisas também. Então, algumas práticas rituais são específicas dos xiitas. Inclusive, em alguns grupos dos xiitas, existem até flagelação durante esse mês. As pessoas, como sinal da sua tristeza, de luto pela morte desse imã, elas se autoflagelam, que é uma coisa que eu também não sabia. Quanto à visão política, existe uma grande diferença também entre essas duas vertentes do islamismo. Os sunitas, historicamente, eles tendem a apoiar governos que mantenham a estabilidade e a ordem, mesmo que não sejam descendentes diretos de Maomé. Já os xiitas possuem uma história marcada por resistência contra governos opressores, especialmente porque muitas vezes os xiitas foram a minoria que era oprimida. Tá? Então, os sunitas geralmente são os opressores, e geralmente os xiitas são os resistentes, né? Porque eles estão em minoria e eles tentam ali, historicamente, resistir contra os opressores, na sua maior parte, sunitas. Esse imã, embora ele tenha uma importância maior, né, por conta dessa ligação espiritual, né, mais mística para os xiitas, os sunitas também têm líderes religiosos, né, os imãs também, que são líderes de oração, que é geralmente um líder religioso, membro de uma comunidade, sem uma grande autoridade espiritual que seja especial. Mas tem esses líderes religiosos, tá bom? Bem mais fracos na sua autoridade, por assim dizer. Já o xiita, essa é uma figura espiritual muito central, vista como intercessor entre Alá e os fiéis. Bem parecido com a ideia católica, né? Então é alguém que parece que é um mediador entre Alá e os fiéis. Os imãs são bem importantes para os xiitas, bem mais do que são para os sunitas. E uma última diferença teológica entre eles ou uma última diferença que é teológica, é que os sunitas enfatizam muito a onipotência de Deus, ou seja, que Deus tem poder para fazer qualquer coisa que Ele quiser, e
eles enfatizam a predestinação, com menos foco em intercessores humanos. Já os xiitas acreditam na importância muito grande dos imãs, né, desses líderes, como intermediários que têm um papel especial até nessa mediação da salvação. Tá? Isso, obviamente, você vai encontrar vertentes dentro dos xiitas, dentro dos sunitas, mas eu estou tentando falar de uma maneira mais geral possível. Tá bom? Bom, conclusão até aqui. A divisão entre sunitas e xiitas vai além de questões políticas, envolvendo também questões sobre liderança, práticas religiosas e até teologia. Então, tem diferenças em todas essas áreas. E apesar das divergências e diferenças, ambos compartilham crenças essenciais no islamismo, como Deus, Alá ser o único Deus, o Alcorão como escritura sagrada e os 5 pilares do islamismo, que a gente vai ver, valem para os dois, tá bom? Para o islamismo, para os xiitas e para os sunitas, tá bom? Então essas coisas valem para todo mundo. Mas a história, né, diferente, nos vários séculos que se seguiram, fez essa divisão ser bem grande. Então há uma grande divisão entre eles, ainda que essas bases sejam as mesmas. Existem outras correntes ainda, do chamado sufismo, tá? Que é uma busca mais mística dentro do islamismo, e um outro esse eu não vou saber falar de jeito nenhum, que é o wahhabismo. Alguém já ouviu falar disso? Eu acho que eu devo estar citando errado, claramente. Mas é um movimento mais puritano, que influenciou basicamente ali a Arábia Saudita, quanto também uma vertente do islamismo, mas são bem menores do que os sunitas e xiitas, então por isso que a gente geralmente conhece mais esses dois. Quanto à questão da violência, tá bom? Ainda nesse aspecto de sunita e xiita, eu achei legal colocar aqui. A maioria dos grupos radicais do Islã promovem o uso da violência na famosa jihad, que é essa guerra ou luta em nome do Islã, em nome de Alá. Tá? A maioria dos grupos radicais que promovem o uso da violência são sunitas, embora a gente ache que são xiitas. Mas é a maioria porque os sunitas são muito maiores, né? Tem 85% a 90% dos muçulmanos. E embora existam grupos xiitas envolvidos em violência política e religiosa, os sunitas é que são a maioria, tá bom? Nesse aspecto também. Por exemplo, grupos radicais sunitas, que a gente conhece. Al-Qaeda, por exemplo, que você já ouviu falar, que foi fundada por Osama Bin Laden, que busca estabelecer um califado global através da jihad violenta, né, que Osama Bin Laden fundou, é um grupo sunita, não xiita. Por exemplo, o famoso Estado Islâmico, a ISIS, conhecido por seu extremismo brutal, que tem uma interpretação rigorosa da Sharia, né, como a lei do Estado, né, como vinda do próprio Deus, o Estado Islâmico também é sunita. O Talibã também é sunita. Então você percebe, os grandes grupos radicais islâmicos não são xiitas. Eu sempre pensei que era o contrário. Né? Porque a gente fala de xiita como radical, mas na verdade todos esses são sunitas. O Talibã é um movimento islâmico que governa o Afeganistão, sobretudo, que também promove uma aplicação severa das leis islâmicas no país. Tá? E todos esses são sunitas. Tem outro aqui, mas eu nunca ouvi falar, é mais ligado na Nigéria, nem vou gastar muito tempo com esse aqui. Os xiitas também têm grupos radicais, a gente também conhece um deles maiormente, que é o Hezbollah. O Hezbollah é xiita, também é um grupo radical, mais baseado no Líbano, que é uma organização político-militar apoiada pelo Irã, e tem vários conflitos regionais, sobretudo contra Israel. Tá? Então esse é o Hezbollah, esses sim são xiitas, e tem outras milícias xiitas no Iraque, na Síria, com seus nomes específicos, mas são um pouco menores. Tá? Mas, ou seja, existe radicalismo em ambas as vertentes do islamismo, tá? Só que porque os sunitas são em bem maior número, a gente vai ver isso maiormente
nos sunitas, não porque a teologia deles encaminha mais para isso, mas porque acho que eles são em maior parte mesmo. Agora, eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Da onde surgiu essa nossa impressão que os xiitas são mais radicais? Não cheguei numa razão, deve ter alguma razão, mas eu não cheguei para isso. Por que isso chegou para nós desse jeito, né? Ok. Vamos entrar agora, nesse tempo que nos resta, no Alcorão em si, tá? Na história do Alcorão e alguns detalhes do Alcorão, embora eu vou ter uma aula reservada só para o Alcorão, em que aí eu vou mostrar os textos do Alcorão e tudo isso, mas eu vou fazer uma introdução aqui sobre o Alcorão. Então é o livro sagrado do islamismo, não foi escrito por Maomé, inclusive as principais religiões do mundo não foram escritas pelos seus próprios líderes fundadores, né? Então Jesus não escreveu nada, por exemplo. Ainda que Jesus fosse letrado, né? Jesus estudava ali no templo desde criança, então Jesus não era um analfabeto, mas Jesus mesmo não escreveu nada, tá? Foram seus discípulos ali que escreveram aquilo que Jesus falava. Da mesma maneira, Maomé não escreveu nada, só os seus discípulos depois que foram escrever e depois coletar esses registros. Então era sempre por recitação e memorização daquilo que era falado. Após Maomé morrer, o seu sucessor Abu Bakr, receando que a mensagem se perdesse, então ele, com o desaparecimento dos primeiros discípulos ali, e quando ele começou a perceber que os textos estavam começando a divergir entre si, isso é um detalhe importante, então ele começou a perceber que havia, porque era uma recitação oral, que os textos estavam ficando diferentes. Então ele encarregou um nome, que aí esse sim, eu não vou conseguir falar de jeito nenhum, de reunir os fragmentos dos textos para ficar uma coisa mais unificada. Tá? Isso foi esse sucessor de Maomé. E Osman, que é o terceiro sucessor de Maomé, então acompanhe, já é o terceiro sucessor de Maomé, ele mandou organizar então definitivamente o Alcorão, que até hoje é o mesmo. Então foi o terceiro líder, depois de Maomé, que de fato organizou todos os registros, que até então estavam tendo uma grande diferença entre eles, para ter, e depois não mudou. Depois é unificado o que a gente tem até hoje. Então, essa é uma informação importante, a gente vai usar ela depois. Mas o Alcorão em si, 86 das 114 suras. Suras é basicamente como se fossem livros dentro do Alcorão ou como se fossem capítulos dentro do Alcorão, e cada capítulo desse recebe um nome. Tá? Isso são as suras. O Alcorão tem 114 suras, e que não estão, infelizmente, distribuídas numa ordem cronológica. É simplesmente da menor para maior. Certo? Da maior para menor? Não, mas a primeira não. A primeira é aquela pequenininha, porque é a introdução, aí depois sim. A primeira é a introdução, a primeira sura, então ela é bem pequenininha. Aí depois, logo depois, aí tem a maior, e aí vai diminuindo até a última ser pequenininha. Eu não li desse jeito, eu li na cronológica. Eu procurei lá os estudiosos do islamismo, aquilo que eles definem como, no esforço deles, né, porque é meio difícil datar quando as suras são escritas, mas os estudiosos definem uma ordem cronológica, e eu li na ordem cronológica por quê? Porque eu queria verificar, já que é um livro escrito ou recitado por 23 anos, eu queria perceber as diferenças em Maomé durante todo esse tempo. E, meus irmãos, isso é muito interessante. Quando você lê simplesmente uma sura depois da outra em ordem de tamanho, você não percebe isso. Mas quando você lê na ordem cronológica, você percebe Maomé começa o Alcorão de um jeito, em ordem cronológica. Porque quando ele começa a sua recitação, ele está enfrentando certas coisas. Então ele é menos radical, ele não fala sobre violência, ele não fala sobre um monte de coisas que no final, porque ele já era um homem mais militar, porque ele já estava sofrendo rejeição, e porque ele começa a ficar com uma muita inimizade contra os cristãos, aí ele vira mais violento no final. Mas você percebe uma clara diferença
né, nas suras do começo da sua recitação para o final da vida de Maomé. Tá? Então esse é um ponto bem importante. Então 86 dessas 114 suras foram reveladas em Meca, onde Maomé nasceu. Tá? Então 86 foram em Meca, e 28 suras foram reveladas em Medina, onde ele se refugiou e onde ele morreu lá em 632. De acordo com a tradição, né, muçulmana, foi numa noite do mês de Ramadã, que é daí onde vem o jejum, né, importante para os muçulmanos, no ano de 610, em que quando ele dormia ou estava em transe, Maomé, com 40 anos, viu o anjo Gabriel na sua frente e o anjo ordenou, recita. E Maomé perguntou, o que eu vou recitar? E aí o anjo repetiu, recita. E Maomé perguntou de novo, o que eu vou recitar? E o anjo, pela terceira vez, disse, recita. E aí então o anjo falou o que ele deveria recitar. Tá? Essa é a história ali do começo da revelação do Alcorão. Deixa eu ver mais alguma coisa importante aqui. O Alcorão foi revelado em árabe. Isso é uma coisa importante, porque para o muçulmano, o ideal, fortemente recomendado, e às vezes até obrigatório, é que você leia o Alcorão em árabe. Não importa que você não saiba árabe. Isso é uma coisa importante, irmãos. Embora os países muçulmanos ensinem um pouco de árabe, não quer dizer que alguém que nasceu em países muçulmanos saiba árabe suficiente para ter uma boa compreensão do Alcorão em árabe. E aonde está o meu ponto? O Alcorão não é só o que está registrado, é a maneira como é lido. Por isso você já viu as pessoas que está entre falar e entre cantar, é um negócio no meio. Tem um nome, mas eu não sei o nome para isso. Qual é o nome disso? Fala alto. Possível de falar isso. Que é o que fica entre a canção e é simplesmente a leitura do texto. Então, você já viram? Que para mim parece uma música, né? Quando ela, antes de se converter, tinha o horário da oração, né, e várias vezes ao dia, tocava lá um negócio no celular, que era a hora da oração, e aí começava... Você lembra, né? Se você viu, na época, a novela que passou aqui, O Clone, né? Há um tempo atrás, né, da Inxalá, né? Várias palavras que a gente sabe até hoje, é por causa daquela novela. Né? Então, daquelas pessoal gritando, etc. Não é gritando, né? Mas para a gente parece isso, né? Então, é aquela leitura. E aquela leitura, ela é sagrada. Entendeu? Então, a maneira de você pronunciar, e aí tem que ser em árabe. É importante que seja em árabe. Então, por que isso é um problema? Por que isso é um problema? Embora existam traduções, né, para o persa, até para o português. Eu li, obviamente, em português, que se tivesse só em árabe eu jamais leria. Mas qual que é o problema? Muitos, por conta dessa religiosidade de se ler em árabe, por não saberem o árabe de fato, mas estarem presos à mística da leitura em árabe, mal sabem o que estão lendo, mal sabem tudo que está no Alcorão. Então, qual é o princípio apologético básico para a gente? Não confie que a pessoa que se diz muçulmana com a qual você está conversando tenha um conhecimento, ainda que o Alcorão seja bem menor do que a Bíblia, que essa pessoa, mesmo que ela diga que já tenha lido o Alcorão, que ela saiba exatamente tudo que o Alcorão está dizendo. Porque pode ser que a pessoa tenha lido só em árabe, mas não tenha uma boa compreensão do árabe. Mas por conta desse misticismo em volta de se ler o Alcorão na língua que ele foi recitada pela primeira vez. A língua pela qual ele foi revelada.
Tá? Então, para eles é muito importante isso. Para nós, não é importante que o Antigo Testamento tenha sido revelado. Tenha sido revelado, não. Que os escritores registraram em grande parte grande parte em hebraico e uma parte do Antigo Testamento em aramaico e o Novo Testamento em grego. Para a gente, a tradução na língua vernacular, na língua do povo, é o ideal. Por isso que a gente tem tanto trabalho com missionários em traduzir a Bíblia para todos os povos. Agora, por que os pastores, os estudiosos estudam grego e hebraico? Porque tradução é sempre tradução, né? Então, tradução, embora seja muito importante, ela sempre perde alguma coisa, né? Então, aí a gente estuda grego e hebraico para poder ter uma análise mais profunda. Mas não é verdade que o cristão, que não sabe grego e hebraico, não pode ler a Bíblia com um grau de confiabilidade gigantesca, porque, embora seja uma tradução, ainda assim foi um bom trabalho de pessoas que se dedicaram muito ao estudo dos originais para traduzir aquilo que nós temos em mãos. Tá? Isso é bem diferente da maneira como os islâmicos tratam o Alcorão. Okay? Tem que ser em árabe, porque é a língua, por assim dizer, de Deus. Né? Ele escolheu essa língua, então isso precisa ser levado em consideração. Ok, irmãos, como já... Pode perguntar. Radicais. Mais radicais, né? Estava lendo um artigo sobre essa questão de você fazer uma terapia em grupo, todos os dias sobre um assunto, né? 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Isso tem a capacidade de mudar o nosso pensamento, inclusive já estudamos isso aqui, e as coisas que a gente faz também faz alguma coisa em nós, né? Então, como o senhor falou aí, que não sabe como chegou isso até nós, eu ouvi a voz do William Bonner falando para mim, os radicais xiitas do Hezbollah, os radicais xiitas do Hezbollah. Então, com certeza, o Jornal Nacional da Bíblia... Aí beleza, mas e, por exemplo, mas não é só o Hezbollah que é citado, né? E o Talibã, e o ISIS lá, e o outro que eu citei. Então, tipo, são todos sunitas, mas o Hezbollah, beleza, é citado, mas e o resto? Né? Tipo, talvez, então, porque o William Bonner não falava os radicais sunitas do Talibã, né? Então, talvez por isso, mas... Glauber. Peraí, eu acho que eu não consegui ouvir direito. Repete para mim bem alto, por favor. Olha, é que o Alcorão, embora não seja do tamanho da Bíblia, não é um livro pequenininho, mas eu não lembro desse texto no Alcorão. Tá? Me parece que deve ser alguma tradição aí, posterior, de alguma dessas hadiths aí, mas não, isso no Alcorão eu nunca vi, não. Então não sei dizer sobre esse texto, né? Mas ele pode ter dito isso em algum momento, pode ter sido registrado, ou pode ter sido meramente inventado também. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá bom? Então, eu vou voltar a falar sobre o Alcorão ainda de um aspecto introdutório na aula que vem. Mas por hoje é só. Deus abençoe. E aí, nas próximas aulas, eu vou dar mais ferramentas apologéticas de como a gente pode lidar. Eu quero fazer um panorama histórico primeiro, né? Para a gente conhecer primeiro. E aí, depois eu vou trabalhar o Alcorão e aí argumentos apologéticos que a gente pode usar. Tá bom? Deus abençoe, irmãos.